Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre arquivos texto. Essa é uma aula prática, então a gente vai direto aqui para o Idle tentar resolver um enunciado de exercício, tá? O enunciado é esse aí que está na tela. Basicamente, a ideia aqui é implementar uma espécie de misturador de músicas. Então, dado um conjunto de músicas, que são na prática, né, arquivos texto, com a letra da música, né, é um arquivo que contém um texto ali, corresponde à letra de uma música. O que o programa deve fazer é misturar os versos dessa música, cada frase ali na música, né, cada linha de texto na música seria um verso, então a ideia é misturar os versos dessas músicas de entrada, mantendo as rimas e montando uma nova música. Então, a gente vai pegar ali, tentar embaralhar, né, os versos de várias músicas para criar uma nova música. A lógica para a criação dessa nova música, que também deve ser gravada num arquivo texto, é pegar os versos, então manter as rimas e criar estrofes novas, né, a partir daquelas músicas que foram dadas de entrada. E cada estrofe vai ter então 4 versos, portanto, né, cada estrofe tem 4 linhas ali de texto. E as rimas têm que ser alternadas, ou seja, né, vai pegar duas frases que rimam, né, vai ser a primeira e a terceira, a segunda e a quarta vão ser as frases que vão rimar correspondentemente. Rimar no sentido de ter assim, o mesmo término, o mesmo sufixo ali na frase. A gente já vai ver uma forma de fazer isso, uma forma bem simples, na verdade, de fazer isso, utilizando o Python para resolver esse problema aí. Então, a primeira coisa que eu já até deixei pronto aqui, né, é que a gente vai usar uma espécie de base global de músicas aqui para não ter que ficar dando entrada do usuário. Então, esse programa não vai ter nem entrada do usuário. Eu já vou criar uma lista aqui com as músicas que eu quero ler, tá? Eu baixei aqui antecipadamente 4 músicas, tá? Então, Highway to Hell, do AC/DC. Então, tá aqui a letra dela, tá? Então, é um arquivo texto com todas aqui os versos da música, enfim, as, né, estrofes. Modern Words, Extreme, né, então também a mesma coisa, né, um arquivo texto contendo toda a, a letra da música. November and November Rain, do Guns N' Roses, e Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Então eu baixei umas músicas bem conhecidas, bem populares, para a gente fazer uma mistura delas, tá? Então vou tentar juntar essas 4 músicas aí e fazer uma música só. Eu dei uma pré-processada no arquivo aqui mais para tirar pontuação, algumas coisas assim no final das estrofes que poderiam atrapalhar, no final de cada frase, que poderiam atrapalhar, inclusive sobraram umas aqui. Vou tirar essas. Mas basicamente é isso. Eu acho que todas as linhas aqui das frases, elas terminam com um texto mesmo, porque depois a gente vai querer usar isso para implementar a questão ali de verificar se as estrofes rimam ou não rimam, se os versos rimam ou não rimam. E é isso, mais ou menos esse é o setup, tá? O que a gente tem que fazer essencialmente, tá? O grosso do programa vai ser o seguinte, vai ser ler os arquivos, então eu vou ler esses 4 arquivos de entrada aqui, né? Se eu quiser botar mais arquivos, é só salvar mais arquivos de música e ir aumentando aqui o tamanho da minha lista, né? Num programa, se eu fosse usar esse programa aqui para entregar, por exemplo, para um usuário, talvez eu quisesse que o usuário informasse ali quais são as músicas que ele quer, né? Por exemplo, por input, mas a gente não vai fazer isso aqui para não perder tempo. E na saída, então, depois, ao final, depois de processar todos as linhas dos arquivos ali, o que a gente vai fazer é gerar um arquivo de saída. Então, vamos começar pela primeira parte. A primeira parte é ler 4 arquivos, tá? Então, abrir para leitura 4 arquivos e usar esses 4 arquivos dentro do nosso programa. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é percorrer essa base global, né? Então, por exemplo, né, vamos dizer lá que eu vou pegar lá para cada arquivo em base global. O que eu quero fazer é o seguinte, tá? Eu vou tentar abrir esse arquivo, então try. Aí eu vou usar o if, que eu acho mais fácil, né? Então, vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor, mas eu preciso passar aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo é o que vem daqui desse texto. Então, eu vou fazer um for, percorrer essa lista. Cada item dessa lista vai ser um nome de arquivo. Então, eu tenho aqui
a própria variável, né, do for está sendo percorrida as alguma coisa. Vou chamar aqui de música, tá? Então, cada arquivo tem uma música lá dentro. Então, eu vou fazer, tentar abrir o arquivo como música, como uma música aqui, tá? Isso aqui vai me dar um objeto do tipo arquivo, ali, do tipo file lá em Python, e eu posso percorrer ou utilizar esse arquivo de várias formas. Uma das formas que eu acho preferencial, assim, me parece bem prática de fazer, é simplesmente percorrer como se fosse uma lista, né? Então a gente pode fazer aqui um for. Cada linha do arquivo é um iterável, então eu posso fazer for verso, por exemplo, em música. Então, para cada verso da música, digamos assim, né, o verso vai ser uma linha do arquivo. Eu posso, por exemplo, fazer, por enquanto, fazer só o seguinte, fazer assim, ó, eu imprimir isso aqui na tela. Então, print verso, tá? E é isso, tá? Vamos começar assim, tá? Vamos fazer um básico, depois a gente vai melhorando. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tratar aquela exceção lá em cima. Então, except. Eu vou usar um OS error aqui para verificar se o arquivo, se por acaso o problema que deu aqui foi um problema com a abertura do arquivo, alguma coisa relacionada à abertura do arquivo, porque se for outro tipo de problema, eu não quero que ele trate na exceção, né? Eu vou dar uma mensagem aqui. Deixa eu fazer aspas simples. Problema ao abrir o arquivo. E eu vou botar o nome do arquivo aqui para saber qual deles é o problema. Arquivo. Perfeito. Isso aqui já é um programa, já funciona, né? Já faz alguma coisa. O que esse programa que faz ele percorre então essa lista de nomes de arquivos. Para cada arquivo ele vai fazer um try, tentar abrir esse arquivo, né? E chamar aqui de música, que é o nome da variável que vai ser atribuída para esse arquivo, como essa variável aqui, né? Que é a variável que resulta do open, ela é um iterável, eu posso fazer um for e percorrer essa variável. Então, eu vou percorrer a variável música para cada verso, que é uma linha do arquivo, eu vou imprimir aqui o verso correspondente. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Tá, vamos rodar esse negócio. Eu tenho que salvar primeiro, eu vou chamar de... vou chamar aqui de Composer, é o mesmo nome da lista, tá? Vamos ver. Ó, ele rodou. Daí tá, a primeira coisa, o que ele está fazendo, né? Ele está imprimindo, não está imprimindo exatamente como é o arquivo. Então, o último arquivo aqui, Stairway, por exemplo, que é o que foi aberto por último, vocês vão ver que ele tem, né, ali aquelas estrofes, né? Mas ele está botando linhas a mais aqui entre cada um desses versos. Então, aqui ele está botando uma linha a mais entre cada verso e duas linhas a mais aqui. Por quê? Porque quando a gente faz a leitura do arquivo, por padrão, ele lê o /n junto, tá? Então, o que a gente pode fazer é tirar do verso, fazer o seguinte, ponto strip, acho que é uma... Strip é uma função, é um método, né, de string, que remove os espaços em branco no final do texto. Então, ele vai tirar lá um /n, ou seja lá o que for que tiver lá no final do texto, tá? Isso aqui deve resolver essa questão dos pulos de linha ali, tá? Então, ó, agora está lendo mais parecido, tá? Então, cada verso ali tem exatamente só o texto, né, que tem ali exatamente como está no arquivo texto aqui, cada string aqui, né, cada verso vai ser um string que eu vou conseguir imprimir na tela ou fazer qualquer outra coisa com eles direitinho, sem ter nada sem ter barra-n, sem ter nada no final das linhas, tá? Então, agora mais ou menos já deu. Aqui eu estou mostrando só assim, o que apareceu no final, mas todos os arquivos estão sendo lidos, ó. Então, né, ele leu primeiro aqui More Than Words, depois ele foi lendo as outras. Enfim, né, as outras músicas, até que chegou lá no final e imprimiu todos os versos. Então, assim, primeira etapa, né, tá pronta, assim, né, ler os arquivos, tá? Ler o conteúdo dos 4 arquivos, e aqui no caso estou só imprimindo na tela. Mas não é isso que eu quero fazer, né? O que eu quero fazer de fato
é montar uma espécie de uma espécie de estrutura ali para depois poder processar esses versos todos, tá? E qual é o ponto, assim, que eu acho que talvez seja o ponto principal aqui nesse programa, né? O que eu estou procurando é versos que rimem, né? Aí tá, deve ter uma forma boa de fazer isso, né? Porque a rima tem a ver com, claro, o final lá, a última palavra, né, da frase, né, do verso, e mais especificamente com o final, né, a última parte da última palavra do verso, mas tem a ver com fonética mais do que com os caracteres, o texto em si. Então, o ideal seria que a gente usasse um esquema de fonética aqui. Mas isso seria complicado demais, a gente vai fazer uma simplificação. Então, na prática, o que a gente vai procurar é só olhar as últimas letras ali. Eu vou pegar, nesse caso em particular, eu vou pegar só as últimas duas letras, porque daí dá bastante, vai dar bastante, vai casar bastante os versos, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Então, por exemplo, sei lá, né, palavras que terminam com ed, né? Então, ed vão ter várias, né? E aí ele vai acabar pegando aquelas palavras que terminam com ed. Tem palavras que terminam, sei lá, com ne, ó, line e mine, né? Então ele vai mais ou menos pegar algumas dessas frases, tá? Time, né? Time não vai pegar, não, mas line e mine ele vai pegar como se fossem rimas, tá? Então, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar muito certo, porque a fonética não é bem exatamente como é a grafia ali das palavras. Mas tudo bem, para o nosso exemplo vai ser suficiente, tá? Então, como é que eu pego as últimas duas letras de uma frase, de um verso, né? Vou chamar aqui de rima, né? A rima desse verso aqui, especificamente, que eu estou olhando, vai ser o finalzinho dele, né? Então, vai ser verso na de menos. Dá para fazer de várias formas, pode ser assim, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é assim, né? A gente está pegando o final do texto menos 2, né? Aí ele vai e aí ele vai até o final. Então, começa, né, na posição menos 2, que é lá no final do texto, menos 2, e ele vai pegar até o final do texto, efetivamente. Então, seja lá qual for o comprimento desse verso, isso aqui vai pegar as últimas duas letras do verso apenas, tá? A gente pode até fazer um teste, vamos lá, imprimir junto aqui o verso e a rima do verso, só para a gente certificar de que está certo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu botar um espacinho aqui só para ficar mais, tá assim, uma flechinha. Tá. Isso aqui vai imprimir o verso e a rima daquele verso na mesma linha, tá? Vamos de novo. Eu estou fazendo por partes só para ficar mais fácil de entender. Ó, então é isso, ó, tá? Então a rima desse verso aqui, né, a última parte ali daquele verso é EN, a rima desse aqui é IL. Então mais ou menos a gente vai começar a achar, ó, aqui, ó, OW, OW, então no e show vão ser rimas, vão ser dois versos que rimam. Ó, aqui tem mais um outro blow, vai ser mais um verso que rima. Então a ideia é pegar todos esses versos que rimam, né, e juntar todos eles de alguma forma, tá? Outra coisa, né, que também a gente já pode tratar agora, né? Eu quero pegar só versos que têm texto, né, que tem algum texto internamente. Eu não quero pegar os versos que estão em branco aqui, porque ele vai pegar essa linha em branco aqui como se fosse um verso. Tá vendo que ele processou e ele mostrou aqui na tela como se fosse um verso. Então também eu vou ter que de alguma forma pular essas linhas em branco, né? Acho que o ideal aqui seria fazer alguma coisa do tipo se o comprimento aqui do verso, né, é maior do que zero. Eu acho que é isso. A gente testa, depois a gente vê. Então, se o comprimento do verso for maior do que zero, eu imprimo. Se não, ele não faz nada. Então, mais ou menos, isso aqui deve remover as linhas em branco, tá? Ó, isso, tá? Então, agora, né, eu peguei isso aqui é uma grande lista de versos que eu peguei de todas as 4 músicas. Eu tenho aqui cada verso e a sua respectiva rima, tá? Que é o que eu tenho aqui dentro nesse trecho do código. Tudo bem até aí? Acho que isso aqui já é assim, um processamento ainda está relativamente simples, tá? Mas até aqui a coisa, daqui para frente acho que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O que eu quero fazer?
Tá, então vamos de novo, voltando para o problema, né? O problema é o seguinte, eu preciso achar, encontrar os versos que rimam e depois compor uma música com esses versos que rimam. Dá para uma forma simples de fazer isso é fazer uma espécie de dicionário de rimas, assim, né? Porque o que que eu quero? Eu quero que todos os versos que terminam com ou, por exemplo, né, estejam lá dentro, embaixo, né, de uma mesma estrutura, lá onde eu consigo encontrar todos eles juntos, né, em todas as músicas. Então, sempre que um verso, em qualquer uma dessas músicas, terminou com o, ou, eu quero pegar esse verso e saber que ele é um verso que tem potencial para eu fazer uma rima, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma espécie de a gente pode criar uma espécie de base de rimas aqui, que vai ser um dicionário, né? A ideia desse dicionário é ser um dicionário indexado pela rima. Então, o que eu quero é que, assim, né, dado lá a rima ME, eu quero saber, né, todos os versos que terminam com ME, por exemplo, tá? Então, dentro de cada item ali, de cada chave desse dicionário, o que eu vou ter que ter é uma lista de versos, tá? Então, já vamos chegar lá, como é que faz isso. Primeira coisa, né? Eu vou ter que criar essas listas, tá? Então, se por acaso para uma determinada rima já existe a chave ou não existe, então se a rima, melhor, desculpa, se a rima que eu acabei de descobrir, né? Essa palavrinha ali, esse sufixozinho de duas letras, ela não existe no dicionário de rimas, assim, né? Ou seja, esse dicionário não tem uma chave para essa rima, eu vou criar então, né? Então, fazer rimas na posição rima, recebe o quê? Uma lista, tá? Que lista é essa? Por hora, eu vou criá-la vazia simplesmente, já vamos ver por quê. Por outro lado, se a rima, se o verso, aliás, né? Se esse verso que eu estou processando nesse momento não existe na lista de rimas desse para essa na lista de versos para essa rima, então rimas na posição rima, eu preciso fazer aquele teste antes, porque senão aqui pode dar um erro de chave, né? Aí sim eu faço, eu até copiar aqui, eu pego e adiciono ponto append ou esse verso nessa lista. O que isso aqui está fazendo, tá? Só para recapitular. Então a ideia aqui é a seguinte: primeiro, se esse dicionário de rimas, tá? Se ele não tem uma chave para essa rima, significa que é a primeira vez que eu encontro essa rima em qualquer lugar, em qualquer verso de qualquer música, tá? Então, tô lá processando a terceira, quarta música, encontrei uma rima nova. Daí eu preciso criar uma chave nova, tá? Então eu crio uma chave nova, que é essa chave aqui para essa rima, no base global ali de rimas, né? No meu dicionário global de rimas, e eu crio esse cara com uma lista vazia, porque por enquanto ele não tem nenhum verso, né? Logo depois, eu acabei de criar, eu vou inserir daí um verso nesse cara na sequência, tá? Mas por enquanto eu não criei. Por que eu fiz isso em duas operações, né? Porque eu quero também controlar, e aí isso aqui é meio opcional, o enunciado não é específico em relação a isso, mas eu quero controlar para não ficar também incluindo muitas vezes os mesmos versos, né? Porque se vão pegar uma determinada música, né, e ele vai repetir o mesmo verso 10, 15 vezes. Então eu não quero pegar o mesmo verso várias vezes, porque senão vai acabar ficando também repetido depois na música final, tá? Eu vou tentar eliminar os versos repetidos para não ficar repetindo muito verso na música final. Então, o que a gente faz logo em seguida é a gente pega e verifica se esse verso já existe para essa rima. Então, claro, no caso da rima que eu acabei de inserir, o exemplo anterior, não vai existir e ele vai adicionar o verso com esse append aqui. Se eu estivesse processando uma rima, né, onde isso aqui não deu verdadeiro, essa rima deu falso, então eu já tinha uma lista de rimas lá, né, uma lista de versos, aliás, para essa rima, ele vai verificar daí se o verso já existe, se o verso não existir, ele vai inserir.
Tá? Então, basicamente, isso aqui evita a inserir versos repetidos, tá? E isso aqui cria novas chaves conforme as rimas. Então, essa primeira parte aqui é só para criar as chaves, essa segunda parte aqui é para inserir ou não um verso de acordo com se ele está repetido ou não. Tá? Então ele vai, é mais ou menos essa a lógica desse programa. Se isso aqui tiver certo, podemos ir adiante. Então eu vou tirar esse debug daqui, porque a gente já viu que aquilo ali funciona, e eu vou fazer um outro aqui fora. O que acontece? Quando eu terminar de processar os 4 arquivos, eu vou ter um dicionário indexado por rima, onde eu vou ter para cada rima uma lista de versos. Tá? Vamos verificar se isso aqui está funcionando primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Tá? Então, eu vou pesquisar vou percorrer esse dicionário, então, para um R qualquer em rimas. Isso aqui vai retornar as chaves, tá? Desse dicionário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o R para saber que rima é essa. Vou imprimir aqui uma flechinha e vou imprimir o que tiver lá dentro. Então, a lista de rimas, tá? Eu vou imprimir uma lista direta aqui. Poderia processar a lista também, fazer outra forma, não tem necessidade, porque isso aqui é só para a gente debugar o código. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Olha lá. Então, o que isso aqui fez, tá? Como é que está a estrutura do meu dicionário de rimas aqui? Ó, eu tenho as chaves aqui, né? Então, ó, por exemplo, isso aqui são os versos que terminam com SS. Então, só tem esse, ó, só tem um. Esse aqui, né, termina com DY, ó, somebody, somebody, a mesma palavra, né, mas são dois versos diferentes. RE, né, quero ver se eu acho uma lista maior. Aqui, ó, EN, por exemplo. EN tem 2, 3, 4 versos, tá? Então, Queen rimou com Sim, que rimou com Heaven, que rimou com Misgiven, né? Então, nem sempre, né, as rimas funcionam lá muito bem, mas mais ou menos ficou parecido, assim. Ó, tem um o aqui que rimou, né? Então vai ter umas coisas assim que vão aparecer, não tem muito o que fazer, tá? Certo, tudo bem até aí. Vamos adiante. Então, consegui. Criei meu dicionário de dicionário indexado pela rima, né? E tem até uns probleminhas ali de codificação, mas acho que não tem problema. Depois daria para resolver isso aí, tentar resolver. Deve ser algum problema no copiar e colar lá do arquivo texto. Enfim, sem mistério. Eu criei meu dicionário de rimas, então. Esse dicionário de rimas, então, para cada rima encontrada em todas as músicas, o que ele faz ele cria uma lista de versos que tem aquela rima. Agora eu tenho o que eu preciso para criar minha música, tá? Para não ficar uma coisa muito monótona, eu vou dar uma randomizada nisso aqui, tá? Porque senão o que acontece é o seguinte, né? As primeiras chaves aqui são todas da mesma música, tá? Então essas chaves aqui de cima, elas são da mesma música. Se eu simplesmente usar dessa forma, né? Provavelmente esses primeiros versos todos aqui vão ser usados da mesma música, aí os versos lá do final vão ser usados todos da última música. Isso não vai ficar lá muito legal. Então eu vou dar uma randomizada no negócio aqui. Peraí. Vou importar um random. E tem uma função legal do random que é a função shuffle, que aleatoriza uma lista. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar uma lista de rimas que vai ser criada a partir do dicionário. Então, a partir do dicionário de rimas, eu vou criar uma lista. Basicamente, o que isso aqui faz é o seguinte: eu pego passando o dicionário para esse criador aqui, para esse construtor da classe de lista, o que ele vai fazer é criar uma lista a partir dos índices do dicionário, a partir das chaves do dicionário. E aí eu posso pegar essa lista de rimas e randomizar ela com random.shuffle. E aí ele vai criar uma lista de rimas randomizada, tá? A princípio é isso aqui.
Aí, ao invés de percorrer, aqui já dá para testar se aqui funciona. Ao invés de percorrer a, o próprio dicionário de rimas, eu vou percorrer essa lista de rimas que está randomizada. E vou acessar as chaves do dicionário de uma forma aleatória. A gente pode até testar se isso vai funcionar, mas a princípio deve funcionar. Ó, então, né, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo. Então, aqui apareceu Go, aqui no final, apareceu ND, apareceu DE, né? Então, se eu rodar de novo, isso aqui deve dar um resultado diferente, ó. Então, né, sumiram aqui, tem outras chaves aqui embaixo. Então, ele pegou, ó, o Golfo mais para cima, nem sei onde é que estão as outras, né? Teria que procurar. Faz mim. Randomizou, tá? Então, agora o dicionário eu estou percorrendo o dicionário de forma aleatória, e isso aqui vai fazer com que eu pegue essas rimas em ordens diversas e acabe, de alguma forma, criando uma certa randomicidade aí no uso dos versos para a minha música não ficar muito monótona. Beleza, isso aqui era só debug, não preciso mais. O que eu preciso agora? Eu preciso, a segunda parte do enunciado aqui, né? Eu preciso criar essa estrutura com 4 estrofes, com estrofes, com 4 versos cada estrofe. O que eu posso fazer? Aí tem várias formas de fazer isso aqui, tá? O enunciado não é assim muito. Como eu posso deixar esse código aqui, né? O enunciado não é assim super restritivo em relação ao que eu posso fazer. Mas basicamente o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso percorrer essa lista de rimas aleatória e pegar aqui para cada um aleatoriamente, né? Para cada chave aqui que eu encontrar, eu posso retirar 2 versos ali que rimam, tá? E aí eu vou ter que tirar 2 de um e 2 de outro, né? Para fazer uma estrofe com um par de versos com uma rima e o outro par de versos com outra rima. Então, basicamente, o que eu posso fazer é o seguinte, até vou deixar aqui, então, ao invés de imprimir na tela, o que eu quero fazer é o seguinte, isso aqui é uma lista, tá? Então, rimas na posição R é uma lista de versos, tá? Se essa lista tiver 2 versos ou mais, ou seja, se essa lista tem um comprimento que é maior ou igual a 2, significa que tem pelo menos 2 versos lá para eu usar. E eu vou pegar 2 desses versos para botar na minha estrofe. Simples assim. Então, eu vou fazer um pop dessa lista. Deixa eu pegar aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, tá? Isso aqui vai tirar da lista um item. Na prática, vai tirar sempre o primeiro item da lista, tá? Então, ele vai remover da lista um item e vai retornar esse item para mim. Então, isso aqui seria um primeiro verso aqui da minha estrofe, tá? Se eu fizer isso 2 vezes, ele vai retirar duas. Como eu sei que o comprimento é maior ou igual a 2, eu sei que tem 2 versos lá para retirar. Então, eu posso retirar 2 versos dessa rima para usar na minha estrofe. Mas aí eu preciso de uma estrofe, né? Como é que eu vou armazenar esse negócio, tá? Então eu vou fazer uma lista de estrofes, por exemplo, tá? E eu vou colocar nessa lista de estrofes os versos. Notem, a estrutura da música é a seguinte, né? Eu vou ter estrofe 1, estrofe 2, estrofe 3, estrofe 4, estrofe N, né? Eu vou ter tantas estrofes quanto eu conseguir montar a partir dessa minha lógica aqui. Cada estrofe vai ter versos, tá? Então, 4 versos especificamente. Então, cada estrofe, na prática, é uma lista de versos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar aqui, eu vou pegar uma estrofe, fazer assim, estrofe, que também é uma lista, vai ter uma lista sempre com 4 elementos, tá? Então, eu vou pegar vou criar aqui uma estrofe e vou fazer... Opa, meu ponto não está funcionando muito bem. Estrofe.append, e eu vou dar um append nisso aqui, tá? Então eu vou colocar isso aqui na estrofe. Simples assim. Então, coloco as 2 rimas que eu extraí do dicionário de rimas, eu insiro na estrofe, tá? E aqui agora tem uma estrofe com 2 rimas. Se isso aqui rodar de novo, isso aqui vai rodar N vezes, né? Se a minha estrofe tiver com 4, eu vou fazer da forma mais simples, deve ter 1000 formas de fazer isso, né? Mas se a estrofe tiver com 4 rimas, ou seja, se o comprimento dessa estrofe tiver tamanho 4, né? Se a estrofe tiver comprimento 4, significa que eu removi 4 versos diferentes
de aleatoriamente ali daquelas rimas e inserir na estrofe. Se isso aqui aconteceu, eu vou fazer então estrofes.append essa estrofe. E estrofe volta a ser uma lista vazia. Por quê? Né? O que aconteceu aqui? Eu vou percorrer lá no for, lá de fora, recapitulando, né? Nesse for aqui de fora, eu estou percorrendo todas as rimas. Então, eu estou passando por essas chaves aqui do dicionário, aleatoriamente. Cada vez que eu encontro uma chave que tem pelo menos 2 versos, eu pego os 2 versos, removo dessa chave aqui, né? Então, tiro dessa lista e incluo na minha estrofe, que é essa parte aqui do código. Daí eu vou continuar percorrendo, né? Continuo percorrendo, faço isso para mais rimas. Então pego a próxima rima, pego mais duas e coloco na minha estrofe. Quando a minha estrofe atingir comprimento 4, significa que ela está completa, né? Eu tenho uma estrofe completa. E eu posso pegar essa estrofe e botar para dentro da minha lista de estrofes ali. Então essa vai ser, digamos, a minha primeira estrofe da minha música. Depois eu zero aqui a minha estrofe para começar de novo e criar uma estrofe nova a partir das próximas iterações desse dicionário de chaves aqui. Beleza? Se isso aqui tem alguns poréns, assim, né? Não é a lógica perfeita, né? Por exemplo, então, eu vou pegar duas rimas, vou sempre pegar as duas primeiras, os dois primeiros versos de uma rima e vou ignorar os outros, tá? Então, eu vou botar várias rimas fora, né? Não vou usar essas rimas para nada. Poderia ficar aqui iterando mais e mais, né? Enquanto ainda tiver rimas lá para serem incluídas, poderia continuar iterando, por exemplo, né? Mas eu não vou fazer isso para não complicar demais. Outra coisa é a seguinte, pode ser que eu bote uma estrofe fora também, pode ser que lá no final eu consegui montar uma estrofe só com duas rimas e eu desisto de colocar ela na minha música final. Também, né? Assim, não vou aproveitar tudo que tem disponível de material ali para criar a música. Então vai sair assim o que deu, o que ele conseguiu construir numa passada aqui para fazer essa música funcionar. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, a gente precisa ver se isso aqui está funcionando, né? Então, o que eu vou fazer é percorrer as estrofes, for e em estrofes. Então, para cada estrofe daquela lista, o que a estrofe é? A estrofe é uma lista com exatamente quatro itens, né? Quatro elementos que são os quatro versos. Como eu sei que ela tem exatamente quatro versos, eu posso imprimir um por um manualmente aqui. Então, eu posso fazer assim, ó, print estrofe. Não, desculpa. E, né? Que é a variável que eu estou percorrendo, na posição. Se for uma coisa mais assim, né? Vou botar verso, né? Ou, sei lá, for versos em estrofe, né? Então, eu vou ter aqui versos na posição 0, né? Então, isso aqui é o verso 0 dessa estrofe, né? Tem que fazer assim, verso 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu quero fazer, né? Eu quero imprimir eles alternadamente. Então, vou imprimir o 0 e o 2, o 1 e o 3. Tá? Eu quero imprimir eles alternadamente porque o verso 0 vai rimar com o verso 1 e o verso 2 vai rimar com o verso 3. Tá? Certo? Isso vai funcionar? Vou testar. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Print, fazer um print a mais, só para ele botar uma separação nos versos. Vamos de novo. Olha lá, parece uma música, tá? Vamos ler um verso aqui, pode ser esse aqui. Your stairway lies on the whispering wind, rima com I'm on my way to the promised land, né? Mais ou menos. E aqui, who shines white light and wants to show, there walks a lady we all know. Né? Mais ou menos, assim, né? Mais ou menos tá rimando. Tem ali, né? Claro que vai ter uns probleminhas, ó, rimou go, rimou sings com meanings, né? Então ficou mais ou menos, né?
Mas é uma música, né? Também tá misturado, tem versos de todas as músicas, of course, o oh, yeah, aqui tudo no mesmo verso, mas enfim. Outra coisa, né? Essa é uma das músicas, se eu rodar de novo, ele vai gerar uma música diferente, tá? Então aqui ele deve ter gerado aqui os versos em ordem diferente, tá? Então fez uma misturança ali, misturou vários artistas e gerou versos e estrofes aleatoriamente. Não acabou aí, né? A última coisa que falta é a gente precisa salvar isso aqui num arquivo, tá? Então vamos lá. Ao invés de imprimir na tela, basicamente o que eu quero fazer é abrir um arquivo e salvar num arquivo. Eu posso pegar e fazer assim, né? Posso botar um try, né? Para não ter problemas. Vamos lá, with open. Eu vou dar um nome que eu quiser para o meu arquivo, porque afinal de contas posso chamar de música.txt. Esse arquivo tem que ser aberto para escrita. Saída, sei lá, chamar de saída meu arquivo. Então, mesma coisa de antes, tá? Então, da mesma forma como a parte de que envolve arquivos, né? Aqui, da mesma forma que eu abri esse arquivo para leitura, aqui no caso eu omiti, né? Que era a leitura, porque a leitura é padrão. Então, eu abri aqui esse arquivo para leitura, eu estou abrindo esse arquivo aqui para escrita, tá? Já vou botar o except aqui para não me esquecer. Mas, caso dê algum erro, eu imprimo alguma coisa na tela. Problemas ao abrir o arquivo. Pode ser. Não tenho isso aqui. Beleza, se o arquivo abriu, o que eu posso fazer? Esse arquivo de saída tem uma função para escrever nele, um método, né, para escrever nele. Então é saída.write e o que eu vou escrever no arquivo de saída? Os versos, tá? Então eu vou escrever o verso 0. Notem que aqui eu vou ter que inserir, como eu não estou usando print, né? O print bota uma quebra de linha para nós, né? Como eu não estou inserindo, usando o print, eu vou ter que colocar essa quebra de linha aqui. Eu vou usar uma concatenação normal e vou botar um barra N aqui, tá? Então eu tenho que botar o verso 0, até vou fazer assim, o verso, deixa eu fazer assim, ficar um pouquinho mais curto, na ordem, né? O verso 0, depois o verso 2, depois o verso 1, depois o verso 3. É isso, né? Barra N. Tem que ter duas quebras de linha no final, porque o último verso vai fazer o final da estrofe, e aí tem uma quebra de linha mesmo. A princípio é isso. Até posso tirar esse debug daqui. Não vai sair nada na tela, mas não tem problema. Vamos testar esse negócio. Daí. Rodou o programa, não disse nada, porque ele deve ter criado, então, um arquivo aqui. Música. Aqui, ó. Não funcionou porque o que faltou? Ah, lógico, né? Peraí, fiz uma coisa, né? Isso aqui tudo tem que acontecer assim, né? Então, eu vou abrir o arquivo, vou percorrer os versos das estrofes e vou escrever cada verso no arquivo, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui, agora não preciso mais disso, mas do fora eu preciso igual, né? Então eu tenho que, não, eu não tinha as variáveis definidas aqui, ele escreveu qualquer coisa no arquivo, então eu vou fazer de novo, deixa eu fechar para não ficar, esse aqui era outro arquivo que estava aberto, vamos rodar de novo. Rodou, vamos testar, música. Agora ficou igual, problema.
For versos. Ai, meu Deus. Então, eu botei o nome da variável errado. Vou corrigir aqui para corrigir uma vez só. Vamos de novo. Ele estava pegando esse verso de algum outro lugar, estava pegando daqui, ó. Tudo bem. Vamos lá. Agora sim. Depois de algumas idas e vindas, tá lá, ó. Então, essa aqui é a música, tá? Essa é a versão da música que eu gerei agora. E tá ali, ó, né? Mais ou menos ela rima, tem ali os versos estão alternados, tá tudo certo. Bom, pessoal, o mais importante nesse exercício, né, nem era toda essas idas e vindas aqui, era mais para dar uma ideia de como manipular arquivos em Python, tá? Esse exemplo especificamente é um exemplo que envolve também outras coisas ali, manipulação de listas, manipulação de dicionários, coisas que vocês já viram, mas não quero demais lembrar. Mas o mais importante, mais relevante aqui para gravar e para vocês saberem depois resolver os enunciados é principalmente então essa parte aqui de como abrir os arquivos, né, ler dados de arquivos e também como abrir os arquivos para escrever dados nesses arquivos, tá? Tudo certo? Era isso por hoje. Então, procurem fazer os exercícios aí. Qualquer coisa, tirem dúvidas usando as plataformas da disciplina, tá? Valeu, até mais.